Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso culto de quarta. Estamos numa série aqui, Quartas em Família PIB. E são histórias de famílias que se converteram pela palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia Sagrada, a gente viu a história do carcereiro que prendeu Paulo e Silas e que naquela noite, onde o Senhor os livrou da cadeia, depois do terremoto, a família toda foi salva e foram batizados na mesma noite. Vimos também a história de Lídia na quarta-feira passada. E hoje vamos ver a história de Timóteo, família de Timóteo. O texto que eu vou usar hoje está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso do 1 até o 5. Peço que você já encaminhe esse link aí do vídeo para os nossos irmãos, para que eles possam participar também assistindo a nossa mensagem de hoje. E se você quiser participar aqui dos cultos de quarta também, a gente pode gravar aí com a sua família, para que a gente tenha aí uma noção do que vocês estão passando caminhando aí para 1 ano e 6 meses dessa pandemia, que infelizmente tem tirado muitas vidas, mas a igreja encontrou essa forma de continuar levando a palavra de Deus para os familiares, para os lares, onde o evangelho transformou as vidas, os corações e que continua transformando. Vamos lá, do 1 ao 5. Não é 2, não é 1, do 1 ao 5. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembre-me das suas lágrimas e desejo muito ir vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habitará em você. Texto abençoado, Paulo aí recomendando, escrevendo a Timóteo de que queria estar com ele. Paulo caminhou por muitas viagens missionárias ao lado de Timóteo, e aqui nós vemos que a família de Timóteo era uma família que buscava o Senhor, e é aqui que nós vamos tirar muitas lições nessa noite. Vamos orar. Soberano Deus, é a Tua palavra que estamos mais uma vez aqui sentados diante dessa tela para ouvir o que ela tem a nos dizer nesse tempo de dificuldade para as famílias. Além das dificuldades que já existiam agora, Deus, temos essa enfermidade que tem separado os pais de filhos, que tem levado parentes que tanto amavam, tanto se amavam. Infelizmente, ó Pai, isso também tem afastado as pessoas de Deus. Pai, que possamos aprender com os Teus servos, com as famílias que foram bombardeadas também com as lutas, com as dificuldades do passado, que possamos aprender e tirar lições para os dias atuais. Em nome de Jesus, amém. Como falamos no domingo passado, a família não precisa estar completa, pai, mãe, filhos. Afinal, não temos informações aí no texto que a gente leu e em outros textos que a gente vai ler aqui, a gente não tem informações sobre a participação do pai e do avô de Timóteo, mas da participação aqui que Paulo menciona da mãe e da avó. Importante é saber que a família leva o evangelho a sério. Se o seu lar não tem as figuras, como eu falei no domingo passado, tem muita família que, pelas circunstâncias, ou algum dos cônjuges faleceu, ou houve uma separação entre os pais, isso não é motivo para você deixar de buscar Deus. Pelo contrário, quando a família tem uma dessas referências se perdeu, ela pode ser encontrada no seio da igreja, no meio do povo de Deus. Por isso que a igreja, ela é uma família. E essa família é feita de pessoas que estão fracas na fé e que às vezes estão fortes. E os fortes é que devem sustentar os fracos. E a gente tem um papel muito grande como igreja de estar cuidando de todas as pessoas, porque todas chegam na igreja já órfãos. Geralmente um membro só da família se converte, chega lá, começa a frequentar a igreja, e aí ele vai entristecendo porque os seus familiares não querem ir com ele. E ele termina às vezes muito, como foi o meu caso de muitos cristãos, passam mais tempo com as pessoas da igreja do que com a própria família de sangue. Porque ele entendeu que o chamado dele com Cristo é muito maior o vínculo de sangue. Apesar da gente saber e a gente ter todo o interesse
eu tenho todo o interesse de que um dia a minha família possa crer no Evangelho, possa também não só ser parente de sangue, mas ser parente de fé. A alegria de todo cristão, tenho certeza, é que o seu familiar, é que o seu parente, aquela pessoa que viveu a infância, pudesse também caminhar junto com ele na caminhada cristã. Seria maravilhoso isso acontecer, mas infelizmente isso não acontece em todos os casos. Então, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 15, vou ler com vocês aqui também esse texto, fala aqui o seguinte, 2 Timóteo 3,15: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo menciona que a fé era compartilhada desde a meninice de Timóteo, o que nos leva a crer que a sua avó e a sua mãe que tomaram as rédeas da educação na fé dessa criança. O que deveria, como eu sempre falo aqui, né, o dever do pai é de ser líder espiritual, mas nem sempre ele exerce esse papel. E claro que a mãe tem que buscar o máximo possível que ele possa exercer esse papel, mas na falta você tem que realizar esse papel, você tem que fazer esse determinado papel. E aqui a mãe e a avó é quem fizeram essa parte e foram bem sucedidas, porque Timóteo se tornou um grande servo de Deus, e diz aí do texto que ele era conhecedor das letras, ou seja, Timóteo, quando ouvia os ensinos da sua avó desde a sua meninice, ele gostava daquilo. E eu tenho certeza que se você começar a levar a sua criança, a gente vê aí os pais compram a Bíblia infantil, né, para que ele conheça as histórias da Bíblia, para que ele conheça os princípios bíblicos, ele com certeza, quando crescer, como diz lá em Provérbios, ele nunca vai esquecer daquilo que foi o que aconteceu com Timóteo. Lá em Atos, agora eu queria voltar um pouquinho aqui do texto de Timóteo, em Atos capítulo 16, verso do 1 até o 3, fala um pouco de como Paulo conheceu a Timóteo. Diz assim, chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Olha só. Então Paulo, percebendo o promissor pregador do evangelho que existia naquele menino, ele tratou de circuncidar, porque ainda existia, né, essa crítica por parte dos religiosos, porque seu pai era grego. Então isso aí ele já retirou do caminho. Timóteo recebeu então uma autorização, vamos dizer assim, para continuar ao lado de Paulo, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. O que se sabe aqui sobre seu pai é que simplesmente que ele era grego, não tem mais informações sobre o pai de Timóteo, mas as memórias dele, porém, podem ter revelado que Paulo conviveu muito tempo com Timóteo. Então, nessas conversas, Paulo deve ter perguntado: Timóteo, com que você aprendeu a amar tanto a palavra de Deus, as Escrituras? Com que você aprendeu? E com certeza, quando a gente está conversando com pessoas, com alguém que a gente gosta, a gente começa a contar um pouco da nossa história. E aí Timóteo deve ter falado que desde a sua infância ele estava lá com a sua avó e com a sua mãe, elas não abriam mão de ter aquele momento, de ler a Bíblia. Por isso que eu vou passar os anos e anos aí no Tabapuá dizendo da importância do devocional com a sua família. Então a lembrança que ficou na mente de Timóteo era uma lembrança de uma mãe e de uma avó que amavam a palavra de Deus e que, assim como elas, ele também cresceu amando essa palavra. Voltemos lá para 2 Timóteo. E lá no versículo 1 do capítulo 1, diz: a Timóteo, a carta direcionada a ele, a meu filho amado. Ou seja, Paulo não era pai de sangue de Timóteo, mas ele se considerou um pai na fé. E é assim que nós nos tornamos referência para aqueles que vão se convertendo e precisam de um suporte que talvez não tenham em sua família de sangue. Vale ressaltar que sempre teremos essas referências e precisamos estar atentos para ajudar os novos irmãos na fé. A gente percebe que a gente vai se convertendo, pessoas vão se convertendo e vão se aproximando umas das outras. Entenda, meu irmão, se aquele irmão que se converteu se aproximou de você, ele está vendo em você alguém que pode ajudar na sua caminhada, na sua trajetória cristã. Então eu
Desde a minha conversão, teve muitas pessoas que me acompanharam, e depois eu trouxe algumas pessoas para fazer evangelismo. Eu ia levava algumas pessoas para fazer visitas. Até hoje, de vez em quando, eu chamo um ou outro para me ajudar em algumas visitas, porque isso fortalece a fé daquela pessoa que talvez não sabe visitar, não sabe o que falar quando chegar na casa de alguém. Então, o desejo de Paulo, quando chama ele de filho, meu filho amado, é que ele possa continuar crescendo na fé. E ele agora, ele como que adota Paulo, adota Timóteo, para que ele continue levando a fé que ele teve desde a infância na sua caminhada. Em 1 Timóteo 2, 2 Timóteo 2:5, 1:5, em 2 Timóteo 1:5, recordo-me de sua fé não fingida. Perceba nessa expressão que Paulo usa quando escreve a Timóteo no versículo 5. Paulo fala que a família de Timóteo tinha uma fé que ele chamou de não fingida. Como deve ter sido prazeroso para a mãe e para a avó receber uma informação dessa do apóstolo Paulo. Olha, seja que nem sua mãe e sua avó, porque elas têm uma fé não fingida. Ou seja, uma fé verdadeira, uma fé que condiz com aquilo que ela prega. Então, a gente precisa ter essa referência dentro da nossa casa, ou pelo menos da igreja. Alguém na igreja que você conversa, não, aquele irmão ali, ele tem uma fé não fingida. E você se aproxima dele para que você se desenvolva. Infelizmente, às vezes a gente, sem citar nomes, a gente sabe que existe sim, em todas as igrejas, pessoas que não vivem a fé, que não tiveram um real encontro com Jesus. Então, meu irmão, nem vale a pena se aproximar. Se for para você se aproximar de pessoas assim que estão na igreja, que frequentam a igreja, que seja para ajudá-la a ter um encontro com Jesus. A gente não pode expulsar essas pessoas. Pelo contrário, se elas estão indo para lá ainda, mesmo sendo uma fé que não é uma fé, vamos dizer assim, mais firme, a gente tem o dever de ajudar essas pessoas a encontrarem, ter um encontro real com Jesus Cristo e assim se tornarem discípulos de Jesus e terem essa fé não fingida que tinha a família de Timóteo. Em outro texto, então, a família dele foi tão marcante que Paulo teve todo o cuidado com esse jovem que o acompanhou em várias viagens missionárias. Numa delas, lá em 1 Timóteo, aqui voltando um pouco, no capítulo 5, verso 23, diz assim, um texto interessante: não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho, por causa de seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Paulo sabia até do tipo de doença que Timóteo tinha. Ele disse para ele tomar um vinho, porque ele tinha um problema frequente, talvez um problema lá intestinal, estomacal, não consigo dizer aqui, mas Paulo tinha esse cuidado. Então, cuidado de pai mesmo, né? Não pai somente na fé, mas nos outros cuidados. E esse é o papel de ser referência. Não precisa você ser referência só na fé. Às vezes tem uma pessoa na igreja que está precisando da tua experiência no mercado de trabalho. Às vezes tem uma pessoa na igreja que precisa da tua experiência em alguma área que ele almeja ter no futuro. Então, meu irmão, aproveite, seja uma referência, principalmente para os mais jovens, para os adolescentes, que às vezes estão perdidos, né? Não sabem o que querem da vida. Então você pode exercer esse papel, assim como Paulo fez aqui com Timóteo. Então, meu irmão, não importa o tamanho de sua família. A gente viu no domingo que a maior riqueza da família de Jesus, de José e Maria, era a fé. E Deus escolheu essa família simples e humilde para trazer o Filho de Deus para essa terra. Existe alguém que você pode tratar como filho na fé lá na igreja? Se houver, meu irmão, comece a orar por ele. Comece a cuidar dele. Saiba que a igreja é uma família que sempre teve filhos órfãos, que precisa de você para acompanhá-lo. Fiquei sabendo aqui, nesses últimos meses, que muitos irmãos se aproximaram mais, né? Os irmãos que moram mais perto, né? Ficou difícil da gente até visitar. A gente tenta fazer alguma visita ou outra ali, na medida que dá, na medida das possibilidades, mas tem alguns irmãos que moram mais perto um do outro, que tem mais afinidade, ou que tem um caminho que passa na casa. Então, irmãos, sempre que possível, com todos os cuidados, com todas as recomendações, ligue para o irmão, converse com ele, vá lá na porta dele, dê um tchauzinho para ele, porque eu tenho certeza que isso faz toda a diferença, como eu vi esses últimos dias, quando algumas pessoas, eu só no portão,
conseguir falar com alguns. Então, que essa corrente de amor possa fazer com que a família PIB se fortaleça ainda mais nesse tempo tão difícil que a gente não pode aglomerar, mas que o cuidado e o amor, mesmo distante, ele permanece, tá? Que a família de Timóteo seja aí um exemplo de testemunho de que uma família não precisa estar completa com pai, mãe, filhos, bem organizados, mas que precisa de alguém que ame a Deus dentro dessa casa, para que a sua fé, que seja uma fé não fingida, possa alcançar vizinhos, amigos, familiares e todos que chegarem até você. Oremos. Senhor Jesus, obrigado por esta palavra abençoada, que o Senhor continue trazendo aos irmãos ali da PIB Tabapuá a certeza do teu cuidado. Mesmo distantes, temos orado uns pelos outros, cuidado uns dos outros e mantido o contato. Pai, que o Senhor nos perdoe se tem alguém que precisa de mais suporte e não demos. Nos perdoe se não conseguimos chegar a todos, mas eu te agradeço e te peço, continue fortalecendo para que os irmãos possam ser usados por Deus para ajudar uns aos outros, porque não é tempo fácil, não é tempo de se esconder, mas de abrir o coração e abençoar aqueles que infelizmente não estão podendo sair de casa. Me dá o restante de noite em paz, cuida de nós, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, tenham todos uma ótima quarta-feira, se cuidem. Sábado, nossa escola de vida ainda pelo Meet, vamos nos preparar aí para, se Deus quiser, no mês que vem a gente fazer a nossa escola de vida também de forma presencial, a partir de junho, se Deus quiser, a gente vai voltar presencial na escola de vida. E domingo, nosso culto ainda 9 horas da manhã, também vamos ver como é que vai ficar aí para junho, a gente voltar ao horário da noite, tá? Fiquem orando e se cuidando para que a gente vá voltando aos poucos e com os devidos cuidados, podendo dar um abraço, nem que seja virtual, ou de olhar aqueles irmãos que nós amamos. Uma ótima quarta-feira a todos, fiquem com Deus.